Está no ar Diálogos com Anderson Junque. Olá, seja muito bem-vindo aqui ao programa Diálogos, que nessa semana vai tratar sobre a cidadania no ambiente educacional. Quem está aqui comigo para conversar, discutir e aprofundar essas questões, o professor e também coordenador de Ciências Humanas, Marcos Cassiano Dutra, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Professor Marcos, seja muito bem-vindo ao programa Diálogos, é uma grande alegria e uma imensa honra recebê-lo. Satisfação é minha. Muito obrigado a você, a todos aqui do grupo Todo Dia de Comunicação. Espero contribuir muito com o diálogo de hoje sobre o tema proposto. Maravilha. Professor, eu quero começar conversando com você sobre a cidadania no contexto educacional, mas eu gostaria que nós dessemos um passo atrás para compreender, eu diria que etimologicamente, o conceito da cidadania. Para a gente entender a palavra cidadania, que vem do latim civitas, né, cidade, é importante a gente voltar lá na filosofia clássica, na filosofia política, e entender o que é a política, porque uma coisa está ligada à outra. Diretamente ligada. Isso. A palavra política vem de polis, né, cidades-estado. Eram comunidades que tinham uma organização própria, social. E cidadania é a interação do sujeito com essa sociedade, com essa organização da comunidade. Então, cidadania vem a ser o quê? É o conjunto de direitos, deveres que compõem a nossa existência em sociedade e que faz parte de um contrato social e que é o exercício, por exemplo, dos nossos direitos sociais, políticos e civis, o direito de ir e vir, liberdade de expressão, né? Cidadania também envolve, de certa maneira, nós podemos dizer, os direitos naturais, dentre eles o direito à vida, por exemplo, que é o principal de todos. Não vai haver um cidadão se ele não tiver o direito à vida. Então, cidadania é o conjunto que forma a identidade do sujeito dentro da sua vida em sociedade. E isso envolve muitas coisas. Envolve a arte de governar, envolve a maneira de se produzir, envolve a relação com o sagrado, que é o fenômeno religioso, envolve a manifestação cultural, envolve a produção do conhecimento, da arte, ou seja, o conjunto de situações que existem dentro da nossa vida em sociedade. Professor, o senhor falou que nesse contexto existe o direito e o dever. Esses dois conceitos dentro do contexto social, às vezes eles se confundem, ou seja, falta claridade para que a sociedade saiba o que é um e o que é o outro. Sim, e esse é um problema dos nossos tempos atuais. O iluminismo, no final do século XVIII, trouxe, no âmbito da cultura, da filosofia, do conhecimento em humanidades, uma reflexão muito importante sobre a questão dos direitos e deveres, quando questionou a sociedade dos três estados. E quando propôs a democracia, a república, a soberania do voto popular como um elemento importante de construção da igualdade social. Hoje em dia, dada a relevância, muitas vezes, da tecnologia digital, das redes sociais, se confunde muito o direito com a libertinagem, que é o mau uso da liberdade. Por exemplo, a liberdade de expressão não é a liberdade de ofensa, de você falar, por exemplo, um discurso de ódio como se aquilo fosse legítimo. Porque dentro do contrato social, né, e cidadania você respeitar esse contrato social, tudo tem limites. E o limite está no respeito à urbanidade. Então, eu diria que sim, é um problema, mas não é algo impossível de ser resolvido. É através da conscientização, da reflexão, de espaços como este que nós temos aqui, que nós levamos até a população em geral o despertar para compreender a fundo a importância dos direitos e dos deveres como um caminho importante para um equilíbrio na vida em sociedade.
Maravilha. E eu queria aproveitar aqui e pensar nesse conceito dentro do ambiente educacional. Como que ele passa por esse processo formativo para chegar ao aluno de forma que ele compreenda o que é direito e o que é dever. No âmbito do ensino e aprendizagem das ciências humanas, nós temos um conjunto de eixos temáticos que são trabalhados, tanto na história, como na filosofia, na sociologia e na geografia, que levam o aluno, desde o ensino fundamental até o ensino médio, à construção de um repertório crítico para esta percepção, trabalhando, por exemplo, sociedade de consumo, trabalhando, por exemplo, índice de desenvolvimento humano, trabalhando, por exemplo, a filosofia política, a naturalização e desnaturalização em sociologia, socialização primária, secundária, em história, as transformações históricas que foram acontecendo desde os primórdios da humanidade até os dias atuais, né, a linha do tempo, os principais acontecimentos e todo o arcabouço ideológico que foi formando esses fatos e, em contrapartida, a maneira de ser, pensar e agir dos sujeitos, dos indivíduos em sociedade. Então, o conteúdo de ciências humanas, nesse sentido, ele vai, aos poucos, construindo, através do processo didático, essa percepção mais crítica no estudante. E, junto a isso, nós não podemos nos esquecer, né, da Base Nacional Comum Curricular, que além da parte cognitiva, que é importante, nós temos uma parte socioemocional. E existem as habilidades socioemocionais. Por isso que, por exemplo, na rede estadual de ensino do Estado de São Paulo, existe uma disciplina chamada Projeto de Vida, que hoje já está aí consolidada na rede, tanto nas escolas regulares como nas escolas de tempo integral, onde estes assuntos, sobretudo, de cidadania, direitos e deveres, são explorados também de uma maneira lúdica, colaborativa, como um desdobramento, nós podemos dizer, da parte mais teórica que envolve essa dimensão acadêmica da base comum, da filosofia, da história, da geografia, etc. Professor, eu quero então agora utilizar esses conceitos e transcender o ambiente escolar, ou seja, chegar às famílias. Como que esse conceito dialoga, cultivado dentro do ambiente escolar, dialoga com as famílias dos alunos? Através das várias instâncias que compõem a comunidade escolar. Por exemplo, o conselho participativo, que acontece ao final dos bimestres, onde você tem a presença da comunidade, né, os pais, os estudantes, junto com a equipe gestora. Nos conselhos de APM, por exemplo, onde você tem professores, gestores, comunidade decidindo sobre a aplicação dos recursos públicos. Na gestão democrática, portanto, que faz parte também na rede de ensino paulista, para a deliberação de determinadas demandas que envolvem, afetam a vida da comunidade. O Conviva também, que é um instrumento importante, sobretudo nos tempos atuais, né, depois de todas essas ameaças aí à segurança dentro das escolas, e que é uma iniciativa que a rede de ensino do Estado de São Paulo colocou nas escolas para melhorar o ambiente de aprendizagem para todos, não só para os alunos, mas também professores, gestores, a comunidade, considerando a escola como um espaço fundamental de construção da cidadania como um todo, mediando conflitos de maneira assertiva. Eu comecei aqui a nossa entrevista falando de urbanidade, construindo essa prática da urbanidade através destas instâncias, através destas ações. Maravilha. Bom, eu queria aproveitar a sua fala e pedir para que o professor fale um pouco sobre a questão do direito. Direito ao espaço material, porém, na convivência social existe também o direito imaterial. Gostaria que o professor falasse um pouco sobre isso. É necessário que as pessoas, os indivíduos, os cidadãos, tenham essa percepção do respeito ao espaço público, né? Respeito ao espaço privado, respeito às ideias, às divergências, né?
entendendo que cidadania também é buscar o consenso, porque cidadania é preocupar-se com o bem coletivo, né? Então, a cidadania nesse sentido, ela é a construção de uma percepção de que a sociedade, apesar da sua diversidade, ela pode encontrar caminhos assertivos, coerentes para buscar resolver um problema na medida em que se pondera de maneira assertiva sobre um problema, com foco na solução, refletindo sobre ele e buscando entender os diversos pontos de vista sobre aquele mesmo assunto, que significa saber problematizar, que é uma coisa que também é um desafio, mas não é impossível. E há quem o faça. Esse espaço mesmo que nós temos aqui é um espaço de problematização, crítica, né, de algumas questões importantes, como hoje nós estamos falando da própria cidadania, e dos direitos como parte do exercício da cidadania. Maravilha. Bom, nós estamos conversando aqui com o professor Marcos Cassiano Dutra sobre a cidadania e a educação. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial. Na sequência, nós voltamos. Um minutinho só e nós já estamos de volta. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. O livro Metodologia Ludocriativa, da educadora e pesquisadora Valéria Caetano da Silva Alvarenga, propõe uma reflexão sobre o processo de aprendizagem de crianças e adolescentes à luz da educação sociocomunitária. A reflexão se concentra na experiência da metodologia ludocriativa como um instrumento de humanização das relações. Adquira já o seu agora mesmo através do WhatsApp 34 99798 3521. Estamos apresentando Diálogos com Anderson Junque. Estamos de volta aqui com o programa Diálogos dessa semana, que fala sobre a cidadania e a educação. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando essas questões, o professor e coordenador de Ciências Humanas, Marcos Cassiano Dutra. Professor, eu quero, voltando à questão da cidadania, pedir para que o professor então faça uma diferenciação entre esse conceito na filosofia clássica e no iluminismo. Se nós voltarmos o tempo lá na filosofia clássica, com os clássicos da filosofia, né, como Platão, Aristóteles, daí eu cito aqui duas obras que vale a pena o nosso telespectador consultar, pesquisar, que é interessante e enriquece a gente, que é a República de Platão e Ética Nicômaco de Aristóteles. E, aliás, o programa é Diálogos, né, e a filosofia antiga é cheia de diálogos. E lá vocês podem, através da leitura, entender melhor o que a gente vai comentar aqui. Cidadania na filosofia clássica é um conceito muito mais aristocrático, não é tanto universal. Por quê? Porque cidadão era o homem livre. E não eram todos, na sociedade grega, que tinha uma pirâmide social específica, né, homens livres. Era uma sociedade, inclusive, escravocrata. Então, homens livres eram considerados cidadãos. E quem eram essas pessoas? Pessoas que tinham mais dinheiro, posses, terras, e que poderiam se dedicar ao ócio, ao ato de filosofar. Ou seja, para Platão, por exemplo, a finalidade básica da política é garantir a justiça dentro desse universo aristocrático, para alguns, para aqueles que são os homens livres. E para Platão, a melhor forma de garantir a cidadania era através de uma liderança que estivesse voltada para a elaboração do conhecimento. Daí ele vai dizer que o melhor líder político seria o filósofo, né? Aristóteles vai dizer que a cidadania é a preocupação com o bem comum. Ética, em Aristóteles, é a defesa do bem comum na vida prática, na política. Então, cidadania é
todas as ações, institucionais ou não, que levam algo de bom, verdadeiro e justo para a população. Ou seja, uma ONG, por exemplo, uma política pública, né, uma política de Estado, uma campanha do agasalho, por exemplo, né, é uma finalidade de exercício da cidadania, de promoção da ética do bem comum. Isso na filosofia clássica. Já no iluminismo, final do século XVIII, movimento iluminista, movimento filosófico, questiona lá o poder absoluto do rei, né? Tanto que depois vai ter a Revolução Francesa, inclusive, né? O iluminismo, nos ideais básicos, que até hoje estão lá imortalizados nas 3 cores da bandeira da França, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, vai dizer que cidadania é um rol de direitos e deveres de todos os indivíduos. Não importa se ele é branco, negro, pobre, rico, não é? Se ele é da religião A, B ou C, porque a gente sabe, né, na sociedade dos 3 estados da França, final do século XVIII, a monarquia era uma monarquia católica, né, uma hegemonia da igreja, a religião oficial daquela monarquia era o catolicismo. Então o iluminismo, ele expande essa compreensão de cidadania. Cidadania é o direito, é o dever social, político, cívico de todos. Homens, mulheres, crianças, brancos, negros, ricos e pobres. E é disso que nós herdamos para os nossos dias atuais o conceito de cidadania. Cidadania é, portanto, o nosso ir e vir, a liberdade de culto, liberdade de mercado faz parte também, a gente não pode esquecer que boa parte também desses pensadores iluministas também foram grandes arquitetos depois do pensamento liberal, econômico inclusive. Não é? É esse conjunto de liberdades, que não é fazer simplesmente qualquer coisa de qualquer jeito, né? Mas é a garantia que nós temos de ser um sujeito em sociedade respeitando determinadas regras que não equivale só para mim ou para você, mas para todos nós, porque quando protege-se o direito à vida, não é só o seu direito, não é só o meu, é de todos nós. Então são regras que contribuem para que a gente possa viver de uma maneira mais ordenada, urbana, pacífica, etc. Né? Professor, eu quero aproveitar dentro dessa sua fala e colocar uma questão aqui. Quando a gente fala de cidadania, é claro, como o professor disse, existem também elementos conflituosos, né? As divergências. Agora a questão é, como gerir isso no ambiente escolar? A abordagem sempre faz a diferença, em qualquer situação, principalmente na relação de ensino-aprendizagem. Uma vez eu escutei, e eu repito aqui, que o lugar de se errar é na escola, porque a escola é o espaço da aprendizagem. E ninguém vai aprender sem antes ter errado. Então, a abordagem do profissional da educação ali, o primeiro que está na ponta, o professor, não é? E depois os demais que compõem a escola, agente de organização escolar, gestão, etc. Cada um na sua função, ao mediar um determinado conflito, precisa saber fazer uma abordagem, e uma abordagem humanizada, levando sempre em consideração a questão socioemocional do sujeito, porque muitas coisas que acontecem do portão para fora da escola resvalam dentro do ambiente de aprendizagem. Um problema em casa, uma questão socioeconômica, né, atinge de maneira direta e indireta o modo de se comportar do indivíduo. Então, a abordagem ela faz toda a diferença. Uma abordagem que não seja autoritária, mas que não deixe de passar autoridade. Uma abordagem que leve a pessoa a refletir, a fazer um exame de consciência sobre a sua ação. E o Conviva tem toda uma normativa, inclusive, que vai instruindo todos os profissionais da rede a como fazer essas abordagens, a fim de mitigar a violência e promover um ambiente mais sadio em que as pessoas alcancem a autonomia. O que é autonomia, por exemplo? É dar as regras para si. É saber o momento certo de falar, de agir. É aquilo que a gente chama de quero, posso e devo. Construir isso com o estudante.
Quando nós fazemos esse processo, nós estamos construindo a ética, na sua dimensão prática, saindo do campo teórico e colocando isso no chão da realidade, no dia a dia. A abordagem, numa situação complicada, saber a quem recorrer, como recorrer, etc. Os caminhos, né? Para que isso não se torne um problema ainda maior. Ou seja, o professor está dizendo que existe um diálogo permanente entre o contexto individual e coletivo. Isso. Até porque os problemas, eles sempre têm uma história por detrás, até chegar aquele momento em que você precisa fazer uma mediação do problema daquela situação. Ela é uma construção. Então, o olhar também, um olhar clínico, eu diria, né, o olhar pedagógico, um olhar clínico da situação, para poder ponderar como adulto da situação, sempre, né? Não pode se igualar, né? O adolescente é um sujeito que está ali em fase de formação, e nós, adultos, temos que ponderar da melhor forma possível, e como eu falei no início da nossa entrevista, o foco na solução. É uma das coisas importantes que o programa de ensino integral passa para os profissionais da rede. Foco na solução. Porque se a gente ficar simplesmente, por exemplo, falando só do problema em si, floreando em cima do problema, a gente não vai resolvê-lo. É preciso ter foco na solução para que a gente possa desenvolver ações que melhorem a nossa convivência, que façam com que aquela pessoa, o estudante, determinado problema, que ele possa rever o que foi feito, buscar a reconciliação e se encontrar enquanto cidadão na busca pela solução desse problema através da mediação que a escola pode fornecer. Inclusive com os psicólogos que também existem na rede. Há este movimento também. Interessantíssimo. Eu quero aproveitar nessa linha do teu discurso e pedir para que você aprofunde um pouco mais essa questão do programa Conviva. Tá. O Conviva ele foi instituído na rede para melhorar o ambiente escolar, a convivência e a saúde emocional de todos que fazem parte da escola. Professores, né? inclusive. Professores, inclusive. Né? Claro que o aluno sempre é o foco principal, né? Mas o professor também, porque são as duas peças importantes que existem dentro da escola. Né? Uma escola sem aluno não existe, uma escola sem professor também não. Né? Então, melhorar a convivência, melhorar o ambiente, para isso a rede tem as orientações técnicas que acontecem. Nas diretorias de ensino, você tem no núcleo pedagógico profissionais, inclusive, formados na área que atuam na mediação dessas situações, orientando determinadas escolas, porque uma escola é diferente da outra. Tem escola onde precisa mais da presença dos profissionais do Conviva, outras menos, por conta da realidade onde ela se encontra. Né? E existem também muitos materiais que a rede também fornece através dos seus canais digitais para que se possa trabalhar na formação com os professores, por exemplo, por área de conhecimento geral, essas pautas socioemocionais. Porque o Conviva, por mais que o foco dele seja a melhoria da qualidade da convivência no ambiente escolar, não é uma coisa que está dissociada do ensino, por exemplo, no meu caso, das ciências humanas. Porque como é que eu vou ensinar história, geografia, filosofia, etc., se eu não tiver essa percepção socioemocional do meu estudante? Porque a aprendizagem, muitas vezes, para você atingir o cognitivo, o racional, primeiro você tem que criar laços, empatia. Você tem que chegar primeiro no emocional do estudante. Então, o Conviva, ele repercute e de maneira indireta também ele está presente no ensino das ciências humanas, por exemplo. Quando o currículo lá tem as suas competências e habilidades, determinadas habilidades para um tema específico, elas requerem certas competências emocionais. Quer um exemplo? Na área da ética, por exemplo, tem uma habilidade lá de filosofia que fala identificar situações desumanas e posicionar-se criticamente em torno delas. Professor, então assim,
A construção da cidadania, pelo discurso do professor, ele se constrói dentro da sala de aula, mas principalmente no pátio. Sim, também. Porque tudo que se constrói na escola em termos de conhecimento, na dimensão teórica e na dimensão prática, qual é a finalidade? Que o estudante seja um cidadão pleno e um profissional bem capacitado para a sociedade. Então isso envolve a convivência dentro da sala de aula e fora da sala de aula, e com a comunidade lá fora. Por isso que é muito importante, é bem-vindo, e aqui eu faço um elogio a várias escolas da nossa diretoria de ensino, inclusive, que promovem ações de solidariedade com o asilo da cidade, um orfanato, uma casa da criança, uma rede feminina de combate ao câncer, né? Dias, datas cívicas que são importantes e que servem também de construção dessa percepção de cidadania. Dia de Ação de Graças, por exemplo, quantas escolas também trabalham essas datas, a sua dimensão histórica e depois a parte da solidariedade, do bem comum, são ações importantes onde o conhecimento é colocado em prática, onde o conceito de cidadania é colocado em prática. O senhor falou aqui do contexto prático, né, do conceito de cidadania do ponto prático, mas eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui e pedir para que você sugira alguns pensadores que vão ajudar aí os educadores e quem tiver acesso a esse conteúdo a entender um pouco melhor esse conceito. Bom, dois são básicos, Platão, Aristóteles, muito bom. Para quem não é de ciências humanas e gosta também do assunto, vale a pena ler. Rousseau também é um pensador muito importante. E em termos de abordagem pedagógica, eu diria aqui que seria interessante estudar um pouco quem foi Anísio Teixeira, que é, vamos dizer assim, para mim, o pai do que hoje nós chamamos de ensino integral. Paulo Freire, Pedagogia da Autonomia, uma obra interessante para ser lida pelos nossos educadores, e ali também se contribui, de certa maneira, para essa reflexão de que, na construção do conhecimento, tendo em vista a cidadania, valorizar o saber prévio do estudante é fundamental. Porque algo a gente sempre sabe. E é do conhecimento prévio que nós chegamos ao conhecimento mais elaborado. Por quê? Porque o estudante ele vai fazer os links entre o que ele já sabe, de maneira prévia, no seu senso comum sobre aquele assunto, com aquilo que o professor, através da sua transposição didática em sala de aula, vai fornecendo daquele conhecimento acadêmico para o universo do estudante, o universo da pedagogia da sala de aula, do ensino fundamental, do ensino médio, etc. Esses pensadores são importantes. Celso Vasconcelos também, muito importante, tem muita coisa dele na rede social também, que facilita o professor a entender melhor a gestão de sala de aula. A gestão de sala de aula é fundamental naquilo que nós falamos aqui de mediar conflitos, porque ela envolve a gestão de tempo, a gestão de pessoas e a gestão de currículo, que é organizar esse roteiro da aula de modo a aproveitar todo esse tempo para você poder trabalhar bem com o conteúdo, com as habilidades, desenvolvendo as atividades e mitigando, inclusive, focos de indisciplina, inclusive. Maravilha. Professor Marcos Cassiano Dutra, conversar com você é sempre um presente, sempre uma oportunidade riquíssima. Queria muito te agradecer pela presença, pela partilha. Obrigado, viu? Eu agradeço a você, agradeço ao Grupo Todo Dia, agradeço aos nossos telespectadores. Espero outra vez poder estar aqui para falar de outros assuntos e que você tenha muito sucesso aqui nessa rede de televisão e dando esse espaço importante a todos os educadores. Maravilha. Professor, obrigado, saúde e paz, Deus abençoe sempre. Obrigado. Você assistiu aqui mais um programa Diálogos que nesta semana discutiu a cidadania no ambiente educacional. Continue conosco, fique atento aos nossos canais para receber outros conteúdos. Um forte abraço para você e até mais.